Bom dia. Bom dia, Céia. Bom dia, Solange. Bom dia, Marli. Vou compartilhando aí. Paz do Senhor. Bom dia, Janete. A Débora, bom dia. Estou compartilhando aqui e já começo. Paz do Senhor. Minha garganta tá irritada hoje. Grupo. Prontinho. Eita. Aí, vou tirar o áudio. Prontinho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Senhor, nos ensina nessa manhã a absorver, Jesus, a Tua mensagem, a orientação do Senhor para o nosso coração. Nós queremos a nossa fé firmada na Tua palavra, na verdade da Tua palavra, para que o nosso coração, Senhor, não se iluda, Senhor, com outras instruções que não vêm do Senhor, mas nos dá um coração segundo ao Teu. Hoje, Senhor, nós vamos falar da importância daquele que quer ser grande, ser servo primeiro. E nós queremos ter um coração de servo, Senhor. Nos ensina a servir no Teu reino, Senhor. Nos ensina, Senhor, a servir com amor, a servir com alegria, Senhor, a servir com dedicação, com excelência, Senhor, a servir, Senhor, a nossa casa, a servir ao próximo, a servir a nossa comunidade, de maneira, Senhor, que a nossa vida e as nossas obras agradem o Senhor, Pai. Nós oramos nessa manhã, entregamos tudo que temos, tudo que somos, entregamos as nossas preocupações, entregamos o nosso dia, porque nós temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, nos guardando e nos cuidando, Senhor. Nós te agradecemos e nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, bom dia, Michele. Abre aí em Mateus capítulo 20. Diz assim, Jesus vai contar outra parábola para falar sobre o que é o reino dos céus, né? Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha.
E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Aqui na outra versão diz que ele combinou pagar-lhes 1 denário, né? Eu já expliquei que 1 denário era uma moeda de prata, uma moeda romana, né? Então ele contratou cada um por 1 denário. Seria o salário do dia. 3. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Hora terceira é como se fosse às 9 da manhã. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e eu dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, que é o meio-dia, e a hora nona, que é às 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que é perto das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Então ide vós também para a vinha e receberão o que for justo. E aproximando-se a noite, noutra versão diz ao pôr do sol. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até chegar nos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ali pelas 5 da tarde, né, receberam 1 dinheiro cada um. Cada um recebeu 1 denário. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam cada um 1 denário. E recebendo, reclamavam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas o pai de família, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não estou te fazendo agravo. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Ou não posso fazer o que quero com o que é meu? Ou estou sendo mau aos teus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, aqui é a primeira parábola desse capítulo, né? Naquela época de Jesus, era comum, tá? Era costume que os trabalhadores se levantassem cedo, né? E fossem para a praça para procurar trabalho. Então, tá dizendo aqui que o pai de família se levantou cedo e procurou trabalhadores para sua vinha, contratou ali e disse: vou pagar uma moeda, 1 denário para cada um, que é o valor do salário do dia, né? O valor do dia trabalhado. Então, as pessoas que queriam trabalhar, elas iam para a praça. E quem precisava de trabalhadores passava lá naquele lugar e contratava os que estavam ali para trabalhar. Esse pai de família fez isso. Perto das 9 da manhã, ele passou e viu que tinha mais gente lá. Ele disse: por que vocês estão aí? Aí ele contratou e disse: vão para a vinha que no final do dia eu acerto com vocês. E isso ele fez às 3 da tarde, ao meio-dia, às 3 da tarde e lá pelo finalzinho do dia, perto das 5 da tarde. É interessante que tem um versículo que diz assim, o 6, né? O pai de família pergunta: por que vocês estão ociosos o dia todo? Isso quando ele já está lá perto das 5 da tarde, ele volta, encontra mais gente lá à espera de trabalho. Ele diz: por que vocês estão sem fazer nada o dia inteiro aí na praça? E aí eles respondem: porque ninguém nos contratou. Eu quero dizer o seguinte aqui para você: quando chega no final do dia, que ele tem que acertar com seus funcionários, ele dá a mesma quantia para cada um. Os que chegaram primeiro ficaram revoltados, porque eles pensaram que nós trabalhamos o dia todo
Então, os últimos que trabalharam 1 ou 2 horas não vão receber o mesmo tanto. Nós vamos receber mais, até porque o mordomo deixou para acertar com os primeiros que chegavam por último. Mas eles ficaram indignados quando viram que o dono da vinha pagou o mesmo valor para todo mundo. Jesus disse que o reino dos céus é assim. Eu quero que você entenda que todos eles se levantaram para trabalhar. Todos eles foram para a praça cedo procurar trabalho. Uns foram contratados primeiro. Os outros não foram contratados logo, mas continuaram à espera do trabalho. A intenção de todos eles era trabalhar e voltar para casa no final do dia com o seu salário. Acredito que todos tinham família para sustentar, todos tinham conta para pagar. E eles estavam ali com uma única intenção, trabalhar. A diferença é que uns conseguiram ser contratados logo, outros mais para o final do dia e outros lá perto das 5 horas já, terminando o dia. Bom dia, Marli. Terminando o dia. Então, quando os primeiros trabalhadores que achavam que deveriam ter recebido mais questionam a Jesus, dizendo assim, não é justo, nós deveríamos receber mais. Aí Jesus diz que o trabalhador da vinha falou assim, eu combinei 1 denário com você, e o que eu combinei, eu te paguei. Você sabia que você viria trabalhar durante todo o dia por 1 denário. Aquilo que eu combinei, eu paguei. Agora, com os que chegaram por último, eu quis ser bom. Eu quis ser bom. Agora, o fato de eu estar sendo bom com eles parece injusto aos teus olhos. E outra coisa, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? É isso que o pai de família respondeu. E Jesus disse que no reino dos céus é assim. Então, o que a gente entende? Aqui fala sobre mérito. Tá? Quando o outro diz, nós merecemos receber mais porque trabalhamos mais. Eles não merecem receber o mesmo valor porque trabalharam pouco. Né? Então está falando sobre mérito. E Jesus diz que no reino dos céus é semelhante, Deus é semelhante a esse Pai. Paz do Senhor, Mari. É semelhante a esse Pai que deu e recompensou a cada um, não por mérito. Porque eu estou te falando, todos queriam trabalhar. Imagina você que está numa fila de emprego, você levanta cedo, você se programa, aí você chega, aquela fila está gigantesca. Quem chegou primeiro, às vezes quem está lá na ponta da fila vai ser contratado primeiro. Você tem suas contas para pagar, você está preocupado e de repente você vai ficando. Mas a sua intenção não é ficar. Você está ali na fila porque você quer trabalhar. Entende? Então, quem chegou por último não tinha menos desejo de trabalhar do que os outros. Eles só foram contratados por último. Então, pareceu bom aos olhos do dono da vinha recompensá-los com a mesma quantia. E no reino dos céus, o que acontece é o seguinte, nós não teremos a nossa entrada no reino dos céus por mérito, tá? Então, se Jesus volta amanhã, por exemplo, a pessoa que se converteu, que aceitou Jesus, há 5 meses, ela vai ter entrada no reino igual você que já tem 20 anos de fé. Então, em se tratando de salvação, a entrada no reino de Deus não é por mérito, não é por obras. Você lembra do filho pródigo? O que aconteceu com a história do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, era filho de um pai que tinha posses, ele era herdeiro. Por algum motivo ele estava insatisfeito, ele resolveu pegar a sua herança ainda em vida e saiu pelo mundo, mesmo contra a vontade do pai. Quando ele está no mundo, ele gasta tudo, ele vê a burrada que ele fez, ele começa a passar necessidade, ele começa a ser humilhado, ele diz, nem os empregados do meu pai são assim, vou voltar para a casa do meu pai. Aí ele volta. Quando ele volta, ele já volta com essa coisa do mérito. Olha só, eu não mereço, porque pelas minhas obras, eu não mereço retornar à casa do meu pai com dignidade nem honra. Muito pelo contrário, eu estou voltando humilhado. Então, pelo que eu mereço, pelo que eu fiz, ele diz ao pai, trata-me como um dos teus empregados. E aí, o pai recebe o filho como? Com anel no dedo, com sandália nos pés, com festa, com alegria.
Entende? O outro filho mais velho chega e fica indignado, porque ele diz assim, não, ele fez tudo o que fez e ainda ganha uma festa e ainda é recebido com alegria. Aí o pai fala, meu filho estava morto, meu filho reviveu, a gente tem que se alegrar, tem que comemorar. Então, o filho pródigo, ele volta para casa já com aquela coisa do mérito na cabeça. Eu não mereço. O que eu fiz, eu não mereço. E ali, o pai derrama sobre o filho uma graça e diz assim, você não merece, mas eu te recebo. Eu te recebo novamente. Entendeu? Então, você volta novamente para onde você nunca deveria ter saído. Então, no reino dos céus, ninguém vai ser salvo por mérito, é por fé. Não interessa se a pessoa matou, roubou, porque Jesus também perdoa quem mata, quem rouba, quem adultera, tá? Quando a gente fala de pecado, na vida do crente, a gente não pode ser escravo, porque uma vez que a gente tem fé em Jesus, confessou Jesus, anda com Jesus, então você não volta a viver na prática das velhas obras. O pecado na vida do crente é um acidente. Errei, não queria ter errado, meu coração dói, aquilo me constrange, aquilo me tira o sono, porque você fala, eu desagradei a Deus, eu estou separado de Deus, assim, no sentido de comunhão, né? E eu preciso me consertar. Então aquilo ali fica na sua alma. Tem gente que vem para Jesus, vem para a igreja, vem para a vida cristã, continua na prática das velhas obras e não sente nenhum remorso. Então isso aí é muito errado. A pessoa corre um risco muito grande de ficar de fora da eternidade. Se ela vive na prática do pecado, ela não se arrepende, mesmo depois de ter vindo para Jesus. Agora, matou, roubou, se arrependeu, para nós que somos seres, né, aqui humanos, vivemos nessa loucura toda aqui da Terra, às vezes a gente acha injusto, porque vai dizer o cara matou, fez isso, fez aquilo, não merece, né? Só que no reino de Deus, por exemplo, ele mostra ali na crucificação, né, sendo crucificado de um lado de dois ladrões, só que um se arrependeu e o outro não. Então Jesus mostrou que até para aquele ladrão que foi crucificado, que estava sendo rejeitado, que estava merecendo a punição do seu erro, a fé salva. Entende? Então, nós seremos salvos pela nossa fé, não é por mérito. Agora, as nossas obras, haverá uma coisa no céu que se chama galardão, tá? Se você vai lá para Apocalipse 20, vai falar que existem 2 livros no céu, o livro das obras e o livro da vida. Em Apocalipse 20 está escrito, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está escrito Apocalipse 20, 15, se eu não me engano. E o livro das obras. Então, o livro da vida é o seguinte, é o nome que está escrito lá de quem é salvo por meio da fé. No livro das obras é galardão, tá? Então, salvação e galardão é diferente. O que Jesus estava querendo mostrar aqui é sobre salvação. Então, vai entrar no céu por meio da fé. Não interessa se você chegou por último, se você chegou primeiro, se você tem 5 meses, se você tem 3, se você tem 10 anos, se você tem 5 anos. Por meio da fé, Deus vai salvar. Ponto. É isso. E que não pareça injusto aos olhos dos outros que Deus seja bom e salve alguém que chegou por último. Entendeu? Que aos nossos olhos não merecia tanto. Salvação não tem nada a ver com mérito. É graça de Deus. Você está entendendo? Então, galardão é outra coisa. Deixa eu só ver o que ela está comentando. A Marli disse, não pertence a nós julgar. Como é que é? Quem julga é Deus. Nesse termo de salvação, de mérito, de graça, quem julga é Deus mesmo. Porque aos nossos olhos, muitas pessoas podem não ser merecedoras, entendeu? Do céu. Mas eu acho que eu também não era merecedora do céu. E a graça de Deus sobre a minha vida foi algo que me salvou. Entendeu? A minha fé em Deus, com a graça de Deus sobre a minha vida, me salvou. Mas eu também não era merecedora e você também não era merecedora. Então, a gente não pode entrar pegar essa balança e achar que nós temos o direito de medir o quão o outro merece ou não ser salvo. Todos,
carecem, está escrito lá, né? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus e todos carecem da misericórdia de Deus. Então, Jesus começa a usar essa parábola para explicar que no reino dos céus é assim. Espero que não tenha ficado confuso, né? Tenha ficado claro para vocês. Aí, a partir do versículo 17, diz: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à tarde... É isso? Chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele zombem e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, de novo, Jesus falando para os seus discípulos e avisando, vai acontecer tudo isso comigo, perseguição, prisão, morte, açoite, mas eu vou ressuscitar. Acho que, se eu não me engano, dos dias que nós começamos a ler aqui, dos capítulos, já é a terceira vez que Jesus avisa os discípulos que vai padecer, sofrer e ressuscitar. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Tá falando de Tiago e João, que eram discípulos de Jesus. Então a mãe deles chegou e fez um pedido para Jesus. E ele disse: que queres? Ela respondeu: diga que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: você não sabe o que pede. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o meu batismo com que sou batizado? E eles responderam: podemos. E Jesus lhe respondeu: na verdade, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os outros 10 apóstolos ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Mas não será assim entre vocês. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa passagem aqui é muito boa, né? Porque lembra de João Batista? João Batista estava no deserto, ele não estava nas sinagogas, tá? Ele estava no deserto, servindo o reino, preparando o coração das pessoas para receberem o Senhor Jesus. João Batista se vestia de pele de camelo, se alimentava de mel, de gafanhoto. Não era uma pessoa, de que eu já falei, né, muito sociável. As palavras de João Batista eram sempre certeiras a respeito de arrependimento. E era uma pessoa simples, tá? Então Jesus chega e diz: como João Batista, não existiu ninguém maior. Todavia, se qualquer um que se fizer menor no reino dos céus, se torna maior do que João Batista. Então, essa mãe, a mãe dos 2 discípulos, ela diz assim, ela está preocupada que os filhos dela tenham um lugar de destaque quando Jesus vier no reino dele. Jesus está acabando de falar, eu vou ser perseguido, vou ser açoitado, zombado, morto, mas eu vou ressuscitar. E ela diz, ele vai ressuscitar. Então ele é o Filho de Deus, e é o Filho de Deus, glória, honra, paz. Senhor, meus filhos podem se assentar, uma à tua direita e outra à esquerda. Jesus chamou 12, mas ela queria destaque para os 2 filhos dela, né? E Jesus falou assim, por acaso eles podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E aqui não está falando de batismo nas águas, tá? Lembra quando Jesus está no Getsêmani, que Jesus ora
e diz assim, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse que ele está falando? Ele está falando da morte, da crucificação. Então ele diz assim, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, eu estou sendo preparado para a morte. Eu vim salvar o que estava perdido. Eu vou passar pela cruz. Então vocês querem glória, mas vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? É isso que ele está dizendo. E ser batizado com esse batismo que eu sou batizado, que o batismo que Jesus era batizado era o batismo de sofrimento, de perseguição, o batismo da crucificação. Você está entendendo? Era o ministério de Jesus, era esse ministério onde vinha confrontar tudo que era errado e ser perseguido por causa disso. E aí eles disseram, não, a gente pode beber do cálice que você vai beber e ser batizado com o batismo que você é batizado. Aí Jesus falou, realmente, vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Mas esse tipo de decisão não compete a mim, e sim ao Pai. Ele é quem decide quem vai se sentar à minha esquerda e à minha direita. E aí Jesus dá um ensinamento assim que você, como cristão, tem que guardar para o resto da sua vida, que é, quem quiser ser o primeiro vai acabar sendo o último. E quem quiser ser o último vai acabar sendo o primeiro. Se você quer ser líder, se você quer ser importante, você precisa primeiro servir, se colocar no lugar de servo. Olha só, Jesus, a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória, ele veio à terra. Ele viveu como homem, ele teve sono como homem, ele se cansou como homem, ele teve fome como homem, entendeu? Todos os desconfortos que a gente passa nesse corpo, Jesus passou. Venceu para dizer para você que você pode vencer também. Então, com todas essas limitações que a gente tem de horário de sono, de cansaço, de fome, de conforto, de frio, de calor, Jesus serviu, independente da hora, do tempo, do modo, serviu. Ele se levantava cedo, já tinha multidões ao redor. Ele ia à noite, a noite chegava, tinha multidões ao redor, a ponto de dizer que Jesus não tinha tempo nem para comer. E o que Jesus fazia? Está escrito aqui, ó, todo dia a gente lê. E Jesus curava a todos. Então imagina Jesus atendendo esse monte de gente o dia inteiro, curando, pregando, aconselhando, acalentando, entendeu? Serviu. Jesus serviu o tempo todo. Agora olha os discípulos, 12. Ele falou, vocês estão preocupados com glória, vocês estão preocupados com recompensa, vocês estão preocupados com visibilidade, porque quer sentar no meu trono, à direita do meu trono, à esquerda do meu trono. Vocês estão preocupados com isso? Eu digo para vocês que no reino de Deus o caminho é o inverso. Você quer ser importante? Então seja servo, tá? Então assim, eu particularmente, tá? Não estou falando nenhuma doutrina aqui não, e né, não estou ensinando nada de Bíblia, agora é tá? Eu não gosto dessa coisa da ostentação. Eu não gosto dessa coisa da gente ter que fazer tudo que faz, tem que mostrar, sabe? Da visibilidade. O tempo inteiro tá ostentando que tem, que pode, que é. Eu lembro muito de Davi. Davi chega um momento que ele vai ostentar a respeito do exército que ele tem. Oh, eu tenho um grande exército sob a minha liderança. Aí levanta um censo, vamos contabilizar quantos homens estão debaixo da minha liderança. E a Bíblia diz que aquilo ali foi mal aos olhos do Senhor. Davi foi punido por causa daquilo. Entende? Eu me lembro de outro rei, não lembro o nome agora, que ele recebeu alguém de fora na sua casa, lá no Antigo Testamento, e ele mostrou todas as suas riquezas. Olha, vem aqui, vem ver meu carro, vem ver minha cozinha top, vem ver minhas roupas caras no guarda-roupa, vem ver meu ouro, vem ver minha casa espaçosa, vem ver minha piscina gigantesca, né? Tipo assim, mostrou tudo o que tinha. Aquilo ali também foi mal aos olhos do Senhor. Tanto que quando aquela pessoa, aquela visita sai da casa desse rei, Deus manda lá um profeta e diz assim, ó, porque você mostrou tudo, no futuro eles voltarão e levarão tudo. E aí você vai para o Novo Testamento, você vê o papel de Jesus. E você vê a caminhada de Jesus, a trajetória de Jesus, você vê a trajetória dos discípulos, e você não vê essa ostentação. Você não vê essa busca pela visibilidade. Eles se tornavam pessoas visíveis
notáveis porque sobre eles repousava o poder de Deus. Então, onde passava, curava. Onde passava, morto ressuscitava. Onde passava, havia libertação. Os demônios iam embora. Então, isso era visível, o poder de Deus na vida deles. Mas deles não tinha essa busca por visibilidade. Entendeu? Então, Jesus falou, entre vocês não será assim. Aquele que se quiser tornar-se importante deve ser o menor de todos, porque o Filho do Homem veio para servir, não foi para ser servido, e assim tem que ser com vocês. Então, é importante você conhecer a Bíblia, porque a partir disso, você tem capacidade, não para julgar pessoas, tá? Mas para julgar comportamentos e atitudes, e ver se aquilo condiz ou não com o que está escrito, tá bom? Então, você pensa daí, eu vou falando e você vai pensando daí para saber que tipo de comportamento condiz ou não com a palavra de Deus. 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentaram junto do caminho, ouvindo que Jesus passava. Então clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, o que vocês querem que eu vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Então aqui já fala, né? Bem claro, 2 cegos insistentes. É isso que a gente tem que ser no reino de Deus, viu? Insistente. Eles tinham um problema, a cegueira. E eles sabiam que Jesus podia o curar. Eles sabiam onde estava a solução. Mas eles tinham que chegar lá. Imagina um cego, 2 cegos no meio da multidão. O que eles tinham? Tinham uma voz. Tinham as pernas e tinham uma voz. Então, bora. A multidão está indo, a gente não está vendo, mas está seguindo e está gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que eles eram repreendidos, e quanto mais repreendidos eles eram, mais alto eles gritavam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para. E é isso que tem que acontecer conosco. A gente tem que gritar, a gente tem que buscar, a gente tem que insistir, até que Jesus pare e diga para nós, o que querem que eu vos faça? Foi isso que Jesus disse para eles. E eles foram bem objetivos, sabe, na resposta. Eles tinham certeza do que eles queriam. Eles disseram que a gente veja, nós queremos ver. E Jesus, movido de íntima compaixão, né? Circula aí, íntima compaixão, porque era isso que movia Jesus. É isso que tem que mover um cristão. Íntima compaixão. A Bíblia diz, tocou-lhes nos olhos e logo eles viram e por causa disso o seguiram. Tá? Então, é assim... Você quer ser grande? Seja servo. Você quer servir o reino? Seja movido sempre pela compaixão. É isso que Jesus fazia, sempre movido pela compaixão. Nós já lemos que ele não despediu a multidão com fome. A Bíblia diz que ele teve íntima compaixão. Ele teve compaixão. Então ele multiplicou pães e peixes e alimentou o povo. E a Bíblia vai relatar em várias outras passagens que Jesus se moveu de compaixão para curar, para salvar. Tudo que Jesus fez foi pela compaixão. Então esse é o versículo 20 que nós lemos. Entenda que não é mérito. Vai haver sim um galardão e uma recompensa pelas suas obras, mas salvação não é por mérito, tá? É por meio da fé e por causa da graça, porque a própria palavra já diz... Graça é um favor imerecido. Você não merece ser salvo, mas por causa da sua fé em Jesus, você será salvo. Não vai imaginando que é aquela fé como a fé que muita gente tem aí, tá? Eu tenho fé em Jesus, mas eu vivo do jeito que eu quero. Não é isso não. A fé em Jesus faz você seguir Jesus, as orientações de Jesus, o ensinamento de Jesus. A fé em Jesus faz isso, tá? Então, por meio da fé, você é alcançado por essa graça redentora.
Não se preocupe com visibilidade. Não queira estar nos principais lugares de honra. No reino de Deus, o proceder é de modo inverso. Esteja nos lugares de serviço. E aí, lembra que a gente leu lá atrás? O Pai que vê tudo secretamente, publicamente, te honrará, tá? Não precisa ficar filmando toda vez que vai orar. Não precisa ficar filmando toda vez que vai fazer uma obra generosa, que vai ajudar alguém. Não precisa, gente. A gente vive num tempo de muita exposição, tá? Não precisa ficar ostentando se você tem carro novo, não. Seja muito grato. Sirva a Deus com seu carro, sirva a Deus com seu dinheiro, entendeu? Mas ostentação, não. E seja insistente. Seja insistente como esses 2 cegos, que você vai ser abençoado também. Então, eu quero só fazer uma breve oração e despedir você já para suas tarefas aí do dia. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é ela que começa a polir ali o nosso coração e a tirar de nós tudo aquilo que não é teu. É a tua palavra que vem para nos moldar e nos deixar no centro da tua vontade, Senhor. Do jeito que o Senhor quer que sejamos. E eu quero ser moldado todos os dias, Senhor. Eu quero, Senhor, ter o meu coração polido, o meu caráter polido, Senhor, refinado, Jesus, para que a minha vida reflita, Senhor, a tua glória, para que verdadeiramente eu seja aquilo que a tua palavra diz, sal e luz desse mundo. Me ensina a servir, Senhor, a servir com compaixão, a servir com dedicação, a servir com agrado, Senhor, por gratidão, Senhor, em obediência, Pai, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, essa busca pela visibilidade tomar conta do meu coração, Senhor. Não é assim no reino de Deus, Pai. Não deixa que em algum momento da minha vida eu me sinta melhor ou mais importante que alguém, Senhor. Porque até mesmo os dons e os talentos que repousam sobre a minha vida não vêm de mim mesmo, eles vêm do Senhor. O ar que eu respiro, tudo que eu tenho vem das tuas mãos, Senhor. Então, não deixa, Senhor, o meu coração ser enganoso dessa forma, Senhor, e me prender a esse tipo de ilusão, Senhor. Mas que o Senhor se agrade do nosso coração e receba a nossa vida no teu altar nessa manhã. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre o nosso dia. Nós oramos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Deus abençoe o dia de vocês, viu? A Marli tá falando aqui, fiquei grata a Deus e Jesus Cristo que o Espírito Santo usou o pastor Aguinaldo na cura das mãos. Para quem não sabe, a Marli tinha 2 caroços aqui, não era, Marli? Um nessa mão, aqui outro nessa mão. E ela disse que desde os 9 anos de idade ela tinha limitações e sentia dores, e o pai dela já havia levado ela em especialistas, e ninguém conseguia resolver esse problema e também não tinha uma explicação. E aí um dia, através de uma oração, ela foi curada. Agora ela tem 2 buraquinhos, né, Marli, aqui, ó, para mostrar a bênção. É isso aí. Toda glória a Jesus. Pai, gente, até amanhã.